Olá, meu amigo, meu irmão, pastor Anderson Novaes aqui mais uma vez, gravando mais esse vídeo. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que eu considero bem curioso, bem interessante, uma vez que as igrejas precisam crescer. Quando a gente pensa em crescimento da igreja, eu percebo que muitas igrejas, quando pensam em estratégias de crescimento, elas geralmente olham para outras igrejas, para outros pastores, igrejas grandes, e vão normalmente copiar aquilo que eles fizeram. Se uma igreja está fazendo pequeno grupo e deu certo, ele vai lá e faz pequeno grupo. Se uma igreja está fazendo evangelismo e deu certo, ela vai lá e faz evangelismo. Outras fazem trabalho social. Nós temos esse costume, como igreja, de buscar nos outros lugares, naquelas igrejas que deram certo, as referências para que a gente possa fazer a mesma coisa. E é óbvio, não há nenhum problema com isso. É claro que as boas ideias podem ser copiadas. Porém, eu queria propor uma reflexão para você. A sua igreja precisa crescer a partir do contexto onde ela está inserida. O contexto. As estratégias de crescimento da sua igreja sempre precisam partir do contexto onde ela está inserida. A comunidade, o entorno da igreja, o tipo, quem são as pessoas, quais as características daquela comunidade. E então, a partir dessas características, você estabeleceu os princípios de crescimento de igreja dentro do seu contexto. Uma igreja nunca poderá ser igual a outra, porque cada igreja está em um contexto. Existem princípios que podem ser aplicados nos vários contextos. Eu vejo isso, por exemplo, de forma muito clara, essa questão do contexto, no apóstolo Paulo. Quando eu vejo aqui em Atos 17, lá no verso 10 diz o seguinte: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Percebe que há uma comparação aqui entre os cristãos, os crentes de Tessalônica e da Bereia. E Paulo e Silas, eles respeitaram esses contextos. Quando eu vejo ainda em Atos 17, eu vejo lá quando Paulo chega em Atenas, ele começa o seu discurso lá no Areópago, no verso 22, dizendo assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Percebe então que Paulo, ele observa o contexto. Paulo, quando chega em Atenas, ele observa o contexto e ele diz: esse povo é religioso, vou falar para eles de um jeito. Já entre os bereanos, ele percebe que era um povo que examinava mais, ele falava de um jeito. Entre os tessalonicenses, era um pessoal que acreditava mais, falava de um jeito. O contexto vai determinar a maneira como você vai pregar e quais princípios você vai usar para o crescimento da sua igreja. Então, uma sugestão: observe as outras igrejas, as boas ideias, sim, mas estabeleça as suas ideias dentro do seu contexto, tirando os princípios das Escrituras, sempre. E eu tenho certeza que a sua igreja vai crescer. Pense nisso, Deus abençoe você. Se você quiser continuar recebendo os vídeos, vai lá no canal PR Anderson Novaes, se inscreve lá no canal, clica lá no sininho e você vai receber as notificações quando os vídeos saírem. Deus abençoe a todos.